O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acerca das coisas do fim, o nosso interesse é sempre aguçado. Quando se trata de tergiversar acerca do desconhecido, particularmente daquilo que vai acontecer, a nossa curiosidade fica atiçada. O futuro fascina. Se pudermos, desejaríamos conhecer pelo menos um pouco do futuro, mas o Senhor não permite, porque a nossa psicologia poderia não suportar, ou dependendo daquilo que tomaríamos conhecimento, poderia ser uma grande relaxada. O exemplo é típico. No início do ano letivo, se a professora dissesse ao aluno: no fim do ano você vai passar, fique tranquilo, o efeito seria devastador. Ele não se interessaria. Seria uma pessoa com o rei na barriga, já convencida, segura de que seria aprovada. Mas se ela já soubesse de antemão que seria reprovada, não se esforçaria, não se interessaria. Esse é um aspecto que leva nosso Senhor a dizer a respeito do dia e da hora: não sabeis, não nos é dado conhecer. O tema de hoje, particularmente do Evangelho, também é fascinante.
o número dos eleitos, em comparação com os que estão ou estarão no inferno. Os eleitos que estão ou estarão lá serão maioria ou minoria. Jesus, em outra ocasião, utiliza uma frase misteriosa acerca desse assunto. Por exemplo, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas isso não nos autoriza a dizer que o inferno está cheio e o céu está quase vazio. Outra, o Senhor diz no Evangelho de hoje: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos significa maioria ou minoria. E segundo, o que é porta? O que é porta estreita? No Apocalipse de São João, no capítulo 7, existe uma frase misteriosa. O número dos eleitos é 144 mil. Só que o texto continua. O livro do Apocalipse é cheio de simbolismo, não pode ser interpretado ao pé da letra. As suas figuras horripilantes, os seus animais de tantas cabeças, tantos chifres, tantas coroas, gafanhotos, cavalos, o dragão. Os números também têm um significado particular no Apocalipse. Depois de anunciar no capítulo 7 que o número dos eleitos será 144 mil, o autor, São João Apóstolo e Evangelista, diz: 12 mil da tribo de Assé, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Neftali, e cita todas as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. Mas no versículo 9, o evangelista e vidente e apóstolo São João diz: eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, raças, povos e nações. Então, materialmente, parece uma contradição. Se é uma multidão que ninguém podia contar, é mais do que 144 mil, que pode ser contado. Logo, 144 mil é um número simbólico para dizer que, dentre os eleitos, virão pessoas da tribo de Israel, pessoas do antigo povo de Deus, pessoas do novo povo de Deus, e pessoas de várias tribos, raças, povos e nações de todas as épocas. Portanto, não existe um único versículo da Bíblia que nos autorize a dizer que o número dos eleitos é maior em comparação ao número dos condenados. Por isso, a pergunta do primeiro versículo do Evangelho de hoje, quando Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém, pergunta de uma pessoa anônima, ela é interessante, mas é secundária. E porque Jesus não respondeu a esta pergunta da maneira devida, ela deve ocupar na hierarquia das importâncias das coisas do Evangelho o 40º ou 50º lugar. Não é uma questão relevante, é apenas interessante. Vejamos por quê. A pergunta é: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Havia uma discussão entre os judeus no tempo de Jesus acerca dessa questão. São Pedro, em outra ocasião, colocou uma das muitas questões que eram discutidas entre eles: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? As escolas judaicas, rabínicas, tinham várias respostas. Umas diziam: você só pode perdoar até 7 vezes. Outros diziam: você pode perdoar até 1 ou 2 ou 3 vezes. E não havia unanimidade a respeito disso. Sobre esse assunto nós sabemos a resposta de Jesus: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Também havia entre os
uma discussão acirrada: quem vai ser salvo? Se nós lemos o Antigo Testamento a partir do começo, nós vamos perceber que a primitiva mentalidade de Israel era muito bairrista, diríamos hoje nacionalista. Só se salva quem é judeu. Essa mentalidade perdurou até um acontecimento marcante na história de Israel: o exílio. Israel, sobretudo no tempo de Davi e de Salomão, quando ela consolidou o domínio sobre a terra, quando Israel consolidou a realeza e se tornou uma nação pujante, uma nação com um exército poderoso, uma nação rica, com suas fronteiras bem definidas e defendidas, portanto uma nação respeitada. Ninguém mexia com Israel porque sabia que ia se dar muito mal. Israel atingiu o auge da sua glória. A própria rainha de Sabá veio de longe para prestar honras a Salomão. Portanto, no período de Davi e de Salomão, Israel atingiu o seu auge, o seu apogeu, em todos os sentidos: político, econômico, bélico, militar. O prestígio lá nas alturas com relação aos demais povos vizinhos. E os hebreus passaram a pensar: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó só é Deus nosso. Ele escolheu Israel apenas como seu povo, e só quem é hebreu é que vai ser salvo. Mas essa mentalidade, digamos com os critérios de hoje, arrogante, convencida, petulante, começou a cair por terra quando esta mesma nação, pela desobediência a Deus, começou a perceber as suas instituições todas minadas, corroídas pela idolatria, pela corrupção, e tudo isso trouxe fragilidade em todos os sentidos: político, econômico, religioso, social. E aí as nações inimigas de Israel se aproveitaram desse momento e fustigaram seus exércitos contra a identidade, contra a soberania de Israel. Isso constantemente, desde a morte de Salomão, quando o império foi dividido em dois reinos: o reino do norte, capital Samaria, o rei Jeroboão, filho de Salomão, e o outro filho de Salomão reinando no sul, Judá, dois irmãos inimigos. O reino do norte desapareceu no ano 721 com a invasão de Senaqueribe, rei da Assíria, e agora não temos mais um povo, não temos mais 10 tribos, temos agora um território ocupado por pagãos. E no ano 586, Nabucodonosor sucumbiu o império ainda combalido, agonizante do sul, com Sedecias, o último rei de Judá. O povo então vai para o cativeiro. Agora vocês imaginem, o povo que se achava brutal, o povo que se julgava o único querido e amado por Deus, agora faz a experiência humilhante, desmoralizante, de um bando de maltrapilhos, de escravos, que não tem mais identidade religiosa, política, não tem mais uma terra, não tem mais um culto, só tem a fé no seu Deus. E vai trabalhar às margens dos rios de Babilônia, Tigre e Eufrates. Bagdá é cortada pelo rio Eufrates, pois bem, e lá vai ficar cerca de 40 anos. Isso provoca uma mudança de mentalidade tremenda na cabeça desse povo. Agora não temos mais condições de dizer que somos os únicos salvos, porque o nosso Deus permitiu que nós passássemos por esse vexame, por essa situação ridícula, e agora quem somos nós? Nesse complexo mundo pagão, nós que nos julgávamos uma nação querida e amada por Deus, agora não passamos de escravos. Isso ajudou Israel a redimensionar a sua concepção a respeito de salvação. O livro do profeta Isaías foi escrito em 3 momentos. O próprio Isaías, capítulos 1 a 39,
Foram escritos esses capítulos antes de Israel ir para o exílio. Dos capítulos 40 a 55, esses capítulos foram escritos quando Israel estava no exílio. E os capítulos 56 a 66, quando Israel voltou do exílio. Deem uma olhada qual é o capítulo da primeira leitura de hoje. 66. Quando Israel voltou do exílio, cabisbaixa, uma nação arrasada, desprovida de qualquer glória, voltaram, na verdade, desculpem a expressão, um bando de esfarrapados. Voltaram os pobres de Jabé, aqueles que não tinham, desculpe o trocadilho, nem eira nem beira, para reconstruir Jerusalém, que estava destruída, para reconstruir o templo, para reconquistar uma nação que não era mais sua em absoluto. Porque Ciro, rei da Pérsia, que invadiu o reino de Babilônia e mandou o povo de volta, mandou, mas colocou um testa de ferro lá. Quem governava era Ciro. Israel tinha sim uma autonomia, mas relativa. Devia obediência ao imperador Assírio, lá na Pérsia, atual Irã. Pois bem, capítulo 66. Nessa primeira leitura, nós já temos uma novidade na história de Israel. Israel já compreende. O tempo do exílio ajudou muito a Israel a mudar a sua concepção exclusivista, fechada, de que só ela seria salva. Aqui já se admite que o Deus que escolheu esse povo quis também escolher, chamar as pessoas de todos os povos. Algumas cidades aqui citadas na primeira leitura são todas cidades pagãs, cidades que não pertencem à atual Israel. Fut, Lud, Mosor, Tarsis, Ros, Tubal, Javã, terras distantes, para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram a minha glória, eu enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para eles. Eis o desejo do Senhor. Já no primeiro versículo: virei para reunir povos, todos os povos e línguas, eles virão e verão a minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalos, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. Por isso é tão importante para nós a solenidade da Epifania do Senhor. Adivinhem o que é que nós comemoramos quando os magos do Oriente vêm visitar nosso Senhor? O cumprimento dessa profecia. A iconografia cristã associa os magos ao número 3. Teriam sido 3 reis, e eles teriam vindo montados em dromedários, isto é, em camelos com aquelas corcundas. Diz o Senhor: é verdade que eles eram magos, mas não é certo que eram reis. O texto não diz que eram reis. A iconografia identifica 3 reis magos, mas lembre-se, nem eram 3, a Bíblia pelo menos não diz, nem eram reis, mas eram magos. O que hoje nós chamaríamos pessoas que mexiam com bruxaria, pessoas que mexiam não com astronomia, que é uma ciência, mas com astrologia, pessoas que praticavam o pecado, pessoas que viviam nas trevas. Essas figuras, visitando o nosso Senhor, cumprem essa profecia da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. E mais, escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Uma surpresa. Quem lê o livro do Levítico, que trata da tribo sacerdotal, das funções sacerdotais que o Senhor Deus confiara aos varões da tribo de Levi, sabe perfeitamente, compreende perfeitamente. Primitivamente, a única nação que oferecia sacerdotes para os hebreus era a nação, a tribo de Levi. Agora já temos uma novidade.
Doravante, depois do exílio, o Senhor vai chamar sacerdotes e levitas dentre os gentios, dentre os pagãos. É uma revolução tremenda. À guisa de conclusão da primeira leitura, cuidado com as conclusões precipitadas e equivocadas que uma leitura desavisada da Bíblia pode conduzir o coração cristão a fazê-lo. Ninguém está autorizado, por causa dessa leitura, a afirmar que pelo simples fato de alguém ser pagão, que ele já está salvo. Reparem a última frase do Evangelho de hoje. A última frase do Evangelho de hoje é bem categórica. Há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. E há 15 dias atrás o Evangelho terminou: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Explicaremos isso daqui a pouco. Reparem também de novo na primeira leitura de hoje: os pagãos serão chamados, mas para onde? Para o Monte Santo de Jerusalém. É lá que reside o templo do Senhor. O único Deus é adorado. Se Deus chama os pagãos, se Deus chama os que não pertencem ao povo hebreu, chama para que eles conheçam o Deus de Israel, para que eles professem a fé de Israel. Logo, se qualquer pessoa na face da terra é chamada à santidade, ela não se salva se não conhecer, se não reconhecer, se não professar, ainda que implicitamente, a fé no verdadeiro Deus. Lembrem-se da frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, com o devido respeito ao homem de boa vontade que reconhece Buda como um grande profeta, se não aceita Jesus, se não é por meio de Jesus, ele não se salva. Idem para os muçulmanos, idem para os judeus, idem para qualquer ser humano. A questão daqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus, eu vou deixar para o final da pregação. A famosa afirmação: fora da igreja não há salvação, ela é correta, mas é criticada porque não é bem compreendida. Hoje explicaremos em que sentido essa frase, que é bimilenar na igreja católica, deve ser entendida. Fora da igreja não há salvação. Pois bem, então cuidado com a interpretação dessa primeira leitura. O Senhor alarga os horizontes da sua misericórdia e faz Israel compreender que, assim como no passado escolheu uma nação, doravante chamará todas. Todos são chamados à salvação. São Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Ninguém está excluído da salvação que o Pai operou em Jesus Cristo na força do seu Espírito. As palavras de Jesus na hora da consagração da missa, consignadas nos Evangelhos sinópticos e na 1 aos Coríntios, capítulo 11, não deixam dúvidas. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos. Ou outra tradução: e por todos. O sangue de Jesus não foi derramado só pelos judeus e só pelos cristãos, mas por todos os pecadores. Chegamos finalmente ao Salmo: cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. É o menor salmo do saltério. São 150 salmos. O maior, vocês sabem, é o 118. E o menor é o 116, que nós acabamos de ouvir. Pois bem, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, não só a gente dos judeus, não só a gente dos cristãos. Todos os homens têm a potência, a capacidade de conhecer Deus, de aceitá-lo pela fé, de abraçá-lo, de professá-lo, de adorá-lo, de reconhecê-lo como seu Criador, como seu Salvador, como seu santificador. Não deixa de ser um salmo profético, um salmo que foi redigido nesse momento crucial da nova mentalidade, mais rebuscada, mais refinada, mais próxima de Jesus,
aquela concepção de que não é só judeu que louva a Deus, mas todas as nações são chamadas a louvar a Deus. Vamos deixar o castigo de que fala a carta aos Hebreus por último, porque é um tema muito fascinante esse, e não deixa de ser paradoxal. Na primeira leitura, Deus chama todos os povos para perto de si, e na segunda leitura, Ele corrige, Ele castiga aquele que aceita como filho. Puxa, Dom José, Deus é cheio de misericórdia e chama todo mundo, e quando chegamos perto dele, Ele nos castiga, Ele nos dá chicotadas. Como é que se explica isso? Que amor é esse que chama para perto e depois pune, e depois castiga, e depois faz severas advertências? A resposta já foi dada na primeira leitura de hoje. O Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Mas deixemos isso por último. Agora chegamos no núcleo da homilia, que é o Santo Evangelho. A pergunta interessante, mas não é tão relevante, foi: é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus nem responde que sim, nem responde que não. É uma forma educada de dizer: isso não é da sua conta, isso não lhe cabe, isso não lhe interessa, porque o que interessa é o que eu vou dizer agora. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Primeiro, todo o esforço possível. Isso significa que a salvação será fruto de uma batalha, de uma aventura sofrida, de um empenho sacrificado daquele que será eleito. E todo esforço possível significa que vocês não podem poupar nenhuma dimensão da vida de vocês em favor da santificação. Inteligência, vontade, vigor físico, trabalho, família, sonhos, projetos, tudo isso deve estar subordinado, direcionado, hierarquizado, colocado sob o rol, o rango de um projeto supremo, a salvação. Essa é a finalidade, essa é a meta última, esse é o critério supremo que vai nortear o que é bom e o que é mau, o que devo acolher e não acolher, o que devo extirpar e o que devo conservar na minha vida. Todo esforço possível. Todos nós sabemos que a santificação é uma tarefa árdua. Para entrar no reino dos céus, dizem os apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, é preciso padecer bastante. A luta contra o pecado, ela é renhida, ela é cheia de tribulações, porque nós lutamos contra as nossas tendências desregradas. Não lutamos principalmente contra pessoas. São Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que pairam nos ares. E o inimigo de todas as formas, ele que está sempre à espreita, nos fustiga, nos tenta incutir no nosso coração o desânimo, tenta colocar no nosso coração, quando pecamos, que nós somos já repetidores do pecado, não temos jeito, não vamos conseguir a santificação, que ela é coisa de uma minoria, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, Santo Expedito, mas não para nós. O demônio tenta de todas as formas fazer ver que o pecado é gostoso, é sedutor, e que por enquanto você não precisa se arrepender, continue a pecar, mais para frente é que você se arrepende. E aquele que embate um propósito de santificação, sabe que enfrenta muitas tribulações, as tentações são tremendas e de todas as formas. Hoje, com a tecnologia, elas chegam até nós sem que nós façamos nenhum esforço por procurá-las. Isso sem falar das pessoas que não são de Deus, que fazem parte da nossa vida, outros que não fazem parte, mas que o demônio coloca para nos irritar, para nos provocar, para nos xingar, para nos perseguir, para nos causar males. Não são poucas, pelo contrário, são muitas as tribulações. Quem quer ser santo sabe que tem diante de si uma ingente, uma dificilíssima tarefa, todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Agora expliquemos o que é porta. João capítulo 10, versículo 9, Jesus explica: eu sou a porta.
Porta é aquela parte do recinto por onde se entra e se sai. É a condição de possibilidade para quem está dentro sair e para quem está fora entrar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta tem relação com o caminho. A porta é Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu senão por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Aqui nós estamos diante de uma alegoria, de uma comparação, de uma imagem na qual Jesus se identifica com uma realidade inanimada. Eu sou a porta. Agora o adjetivo: estreita. A porta estreita evoca aquela ideia de dificuldade, de jeito, de sofrimento, talvez até de arranhão. Uma porta que é estreita, ela exige de nossa parte esforço para entrar nela. Uma porta larga, passa-se por ela sem grande dificuldade, mas porta estreita não. Se a porta é Jesus e é porta estreita, isso significa que o Jesus que quer que nós nos salvemos é exigente. Jesus nos chama para o céu, mas isso tem um preço. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem perder a sua vida por causa de mim vai salvar. É o preço da renúncia, não tanto aos bens materiais, mas a grande riqueza da nossa vida, a nossa vontade instigada pelo pecado, a nossa vontade, as nossas tendências fragilizadas, debilitadas pela concupiscência que ficou alterada, perturbada depois do pecado. E todos vocês sabem com que facilidade, quando somos tentados, a nossa natureza humana se inclina para o pecado. Para pecar não é preciso muito esforço. O esforço é o contrário. Para sair do pecado, não mais cometê-lo, distanciar-se das causas do pecado, das ocasiões do pecado, isso não é fácil. Porta estreita é como se Jesus dissesse: vocês devem passar por mim, mas eu vou exigir de vocês. Vocês não podem compactuar com o pecado, devem lutar contra ele, devem lutar contra aquilo que me ofende. No céu não há lugar para nenhum vestígio de imperfeição. Porta estreita. Agora expliquemos porque Jesus disse: eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quem é que não quer ir para o céu? Todos, até o diabo. Só que querem um Cristo porta larga, querem um Cristo que não faça nenhuma exigência para eles, querem um Cristo que aprove, que apoie, que acoberte, que legitime, que aplauda os pecados daquele que quer ir para o céu. Não. É preciso que você faça, desculpem a horrível expressão, uma lipoaspiração espiritual. Isto é preciso que vocês se libertem desta gordura maléfica chamada o pecado, porque a porta é estreita. Para passar por aqui, é preciso que vocês façam mortificação, que vocês jejuem, que vocês muito rezem, que vocês lutem contra o poder das trevas, que vocês renunciem ao pecado. E isso faz com que nós nos desprendamos do apego àquilo que nos leva a pecar. E cada um certamente vai fazer a aplicação na sua vida aquilo de quem precisa se livrar, ou aqueles de quem precisa se libertar, para estabelecer um caminho, um itinerário verdadeiramente capaz de passar por essa porta exigente, por esse evangelho que não dá moleza, por esta palavra que cobra de nós, uma palavra que é exigente, não ao pecado, e isso é absoluto, isso não se discute, ou santo ou nada. Jesus termina o capítulo 5 de São Mateus com a frase enormemente escandalosa à luz da razão: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Somente quem crê é que aceita uma afirmação dessa natureza. E aí está a porta estreita. Ou você se aperfeiçoa, ou você se torna perfeito com a minha graça, ou não passa por essa porta estreita. Por isso muitos tentam e não conseguem. Não é porque Deus os exclui, é porque eles querem ir
para o céu fazendo aquilo que agrada ao demônio. Não querem renunciar ao pecado, querem permanecer nas trevas e apelam para a bondade de Deus, dizendo: certo, eu pratico isso, tenho minhas fraquezas, mas Deus é Pai, Deus é cheio de misericórdia, Ele sabe dos bens que eu já fiz. Na balança, na hora de pesar, mesmo os meus pecados, Ele vai levar em conta, e o saldo é positivo, como se salvação fosse o resultado da soma ou da subtração de obras boas com as obras ruins. E se o saldo for positivo numericamente falando, isto é, se eu tiver 350 mil obras más, mas 1 milhão de obras boas, logo eu vou para o céu. Quando a salvação não é absolutamente nada disso, na hora decisiva, ou eu estou plenamente em amizade com o Senhor, e isso de certa forma é irrelevante a quantidade de obras más ou boas ao longo da vida, mas a minha condição na hora derradeira, se é uma condição de graça ou se é uma condição de inimizade. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, o que significa? Se a porta é Jesus, Jesus é porta porque permite passar, porque Ele é cheio de misericórdia, porque é nosso advogado, porque no céu viria interceder por nós. Mas um dia essa porta do advogado vai se fechar e ele vai vir como juiz. E o juiz não é porta, o juiz é sentença. E ele virá sobre as nuvens com poder e glória para estabelecer a sua sentença definitiva. Fecha-se a porta quando deixamos esta vida. Até a hora do último suspiro, temos a possibilidade do arrependimento. Temos a graça de poder dizer: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas isso acaba na hora da morte. Senhor, abre-nos a porta. Não sei de onde sois, ele responderá. Mas nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Hoje, em linguagem atual, mas eu frequentei tanto o Santo Expedito, São Miguel Arcanjo. Eu comunguei tanto, eu ia sempre à missa, fazia as minhas obrigações de cristão católico. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Aqui nós temos uma novidade, aqui nós temos dois tipos de pertença a nosso Senhor. A primeira, institucional. Eu pertenço a Jesus porque sou batizado, porque faço parte da Igreja Católica. Mas essa pertença não é decisiva. O que é decisivo é fazer a vontade do Pai. Quem é meu irmão, minha irmã? Meu pai e minha mãe, disse Jesus àqueles que disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Jesus não debocha de Nossa Senhora, nem faz pouco caso da sua pertença pelo sangue à nação de Israel. Ele só quer dizer que esse título de pertença é secundário em comparação ao outro mais importante. Mais importante para mim é fazer a vontade do Pai que pertencer à nação de Israel. De nada adianta ser judeu se não se faz a vontade do Pai. E podemos fazer essa aplicação: de nada adianta ser católico se verdadeiramente nos nossos pensamentos, palavras e atos não procuramos corresponder ao desejo, à santa vontade de Jesus. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, os primeiros patriarcas de Israel, junto com todos os profetas no reino de Deus, também integrantes do povo eleito, e vós sendo lançados fora. E virão, agora vem o tema da primeira leitura de hoje, homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos, isto é, os pagãos, que serão os primeiros. E os primeiros, vocês que se consideravam os eleitos, serão os últimos, não entrarão no reino dos céus. Agora tratemos da expressão: fora da igreja não há salvação. A igreja foi querida por Jesus. Jesus é cabeça da igreja. A igreja é instrumento de salvação para todos. Não se pode pertencer a Cristo se não se faz parte da igreja. E se faz parte da igreja pela fé e pelo batismo. De alguma forma, porém, pertence-se à igreja aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho.
mas se esforçam por viver de acordo com os ditames de sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal. E o Senhor, que é todo-poderoso, que tem meios invisíveis para além dos sacramentos, para além da igreja, pode salvá-los, não sem os méritos de Cristo. Em outras palavras, a instituição visível é o meio ordinário, é o meio comum, normal, natural, para se pertencer a Cristo, para se alcançar a salvação. Mas nem todas as pessoas na face da terra têm esse privilégio. Pensemos naqueles que viveram antes de Abraão. Pensemos nos assírios, nos sumérios, nos acádios. Pensemos naqueles que sem culpa, antes de Jesus, por força evidentemente, nunca ouviram falar do Evangelho. Pensemos nos tempos atuais, naqueles países onde não é permitido o anúncio do Evangelho. Dizer que pelo simples fato de eles não conhecerem Jesus, que eles já estão condenados, não podemos fazer essa afirmação. A afirmação da igreja, precisamente na Lumen Gentium, número 16, é esta: aqueles que sem culpa, vejam bem, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho, logo, nunca ouviram falar de Jesus, mas se esforçam por viver de acordo com os ditames de sua consciência, fazendo o bem e evitando o mal, a graça de Deus em Cristo e na força do Espírito pode salvá-los por caminhos misteriosos, a nós desconhecidos, porque Deus Todo-Poderoso semeou no coração de todos os povos a verdade que é uma só. Os padres da igreja chamam isso de espermaticos logoi, as sementes do verbo. Se existe algo de verdade, e há elementos de verdade fora do cristianismo, e negar-se que é muita presunção de nossa parte, se há elementos de verdade, há elementos de bondade. Isso não significa dizer que tudo que é fora do cristianismo é bom, nada disso. É preciso fazer uma distinção muito criteriosa. Isso é bom, agrada porque está no Evangelho, está ratificado no Evangelho, sem dúvida alguma isso é louvável, isso é digno do aplauso, do merecimento, do reconhecimento do próprio Evangelho. Se tal verdade, se tal valor humano tem o respaldo da palavra de Deus, aquilo é bom. Mas uma coisa é dizer que aquele valor é bom, no sentido de justiça, por exemplo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Dizer que somente os cristãos é que têm um autêntico senso de justiça é um pouco presunção. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Dizer que o único choro que é consolado por Deus é o choro dos cristãos é um pouco presunçoso. Por outro lado, eu preciso tomar cuidado. Nem todos os valores, nem todas as doutrinas, nem todos os ensinamentos fora do cristianismo são bons, são legítimos, são verdadeiros, absolutamente. No Alcorão, por exemplo, sabem quantas vezes a Virgem Maria é elogiada? 39 vezes. A mãe do profeta Jesus. O próprio Jesus Cristo é imensamente honrado como um grande profeta no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Mas lá tem elementos que são incompatíveis com o Evangelho. Aquilo que é incompatível nós não aceitamos, aquilo que é compatível nós aplaudimos, não porque está lá, mas porque primeiro já estava no Evangelho. Aquilo, portanto, que bate, por assim dizer, aqueles valores que se encontram no Evangelho e inquestionavelmente, indiscutivelmente, explicitamente são pregados, são defendidos fora dos limites visíveis da Igreja Católica, negado seria uma contradição, mas esse valor está no Evangelho, logo temos algo em comum. E isso é que torna a relação do cristianismo com as demais denominações, inclusive com os não cristãos, uma relação passível de ser respeitosa e também proveitosa, uma relação onde os valores comuns são causa de unidade. Temos algo em comum, apesar de não professarmos as mesmas convicções, nós temos algo em comum. Caminhemos para estreitar esses valores comuns que existem no cristianismo e fora do cristianismo.
Repito para concluir, ad nauseam, por favor, cuidado com alguma afirmação que eu fiz nessa homilia, texto sem contexto é pretexto, já dizia o Papa Pio XII. Cuidado para não tirar do contexto de toda a homilia alguma afirmação, para não concluir que Dom José está relativizando a necessidade do Evangelho, está relativizando a necessidade da igreja como instrumento de salvação, como sacramento de salvação. Esta, porém, é a doutrina genuína da Igreja Católica, sempre ensinada no Concílio Vaticano II. Última palavra: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Se você analisar essa frase da carta aos Hebreus, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai concluir que o Senhor bate das pessoas. Mas o texto não trata disso não. O texto diz: corrige e castiga. O castigo pode ser físico, não é o caso, mas há N formas de castigo. O castigo nada mais é do que uma punição que priva o castigado de alguma coisa. Você hoje não sai, vai ficar de castigo, não vai ser agredido fisicamente, só não vai ter a liberdade de sair do quarto ou sair de casa. É uma privação corretiva. Às vezes certas privações são preventivas. A maioria dos castigos, porém, é maioria corretiva. O Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor confunde o caminho dos maus, atrapalha o caminho dos maus, porque Ele é bom, porque não quer que caiamos no abismo, porque não quer que nos firamos, porque não quer que nos prejudiquemos, porque não quer que sejamos condenados. Eis porque aquele que ama tem que corrigir. Aquele que ama às vezes tem que usar de palavras duras, tem que usar de palavras impetuosas até, sem ferir a dignidade do amado, para dar-lhe uma sacolejada, para que ele acorde, para que ele reflita. O Evangelho segundo Mateus é o capítulo 23. Jesus usa palavras duríssimas contra os fariseus, mais ou menos assim: ai de vós, hipócritas, sepulcros caiados, ai de vós, falsos, fingidos, ai de vós, dissimulados. Há muitas traduções para hipócrita. Hipócrita, dupla face, sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. São palavras duríssimas. Jesus com um chicote na mão, no Evangelho segundo João, capítulo 2: tirem isso daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. No capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, aos discípulos de Emaús: homens sem inteligência, tardos em entender. Essas palavras, porém, amados, são expressão da bondade de um Deus que quer que nós acordemos, de um Deus que quer que nós compreendamos o nosso torpor, a nossa preguiça, o nosso relaxamento, o nosso comodismo. Quem ama precisa elevar a voz daquele que está talvez relaxando, talvez está esmorecendo. Isso faz parte do amor. Por isso, nada, absolutamente nada dessa segunda leitura pode ser censurado, porque qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, diz o texto, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Minha mãe, lá em Alagoas, hoje eu tive a graça de vê-la, e eu olhei para ela e disse: mãe, eu estou lembrando que eu era criança, adolescente, e a senhora dizia: a Bíblia não é santo, mas faz milagre. Obrigado, mãe, pelas chibatadas que a senhora me deu. A Bíblia se importou, mas eu não era flor que se cheirasse, não. Eu também não era um malandro, um povo, era um garoto, cibite, um raio da celebrina, que ali na adolescência brincava, fazia estribulia, e não parava em casa, às vezes desobedecia, chama meu nome, era Maninho, meu nome era Maninho. Maninho, onde é que você está? Eu corria, ia para a rua, subia, levei uma tantas quedas, tome chicote, tome chibata.
Lógico que esse tipo de correção, não recomendo hoje, por favor. É uma correção já superada mesmo, porque a luz do Estatuto da Criança e do Adolescente pode dar até cadeia, né? Mas mamãe dizia: Tabica não é santo, mas faz milagre. Obrigado, mãe, pelas chicotadas que a senhora me deu, pelos gritos, pelos puxões de orelha, pelos castigos. Estou aqui, Vivinho da Silva. Hoje, bispo, ela fica toda vermelha, porque é muito católica, né? Então, ela olha o bispo falando para ela, dizendo uma coisa dessa, como se ela estivesse envergonhada de ter dado chicotadas em mim, palmadas no bumbum, para que eu não mais fizesse isso ou aquilo outro. Do jeito dela, na época dela, ela aprendeu assim. Só educou os filhos nessa disciplina, hoje talvez um pouco superada, mas lendo essa segunda leitura do avião, me preparando para a pregação, eu tenho que citar isso, até para confortar alguns que, com escrúpulo de consciência, hoje estão aqui e tenham dado uma educação muito rigorosa, muito firme para os seus filhos, e algum filho hoje: mas papai foi muito duro comigo. Tranquilize-se, irmão. Dê glórias a Deus pelo seu selo, pela educação dos seus filhos, pelas vezes tantas que precisou gritar e dizer: isso eu não tolero. Você vai ter que inclinar a sua cabeça e entender: porque eu sou seu pai, porque eu sou sua autoridade e quero o seu bem. Isso eu não vou dar para você, porque não vejo que isso é um bem para você. Você não vai entender agora. Ou então aquela ordem incisiva: acabe com esse namoro. A menina chorou, se esgoelou, ficou arrasadíssima, mas acabou o namoro. Ficou indignada com o pai. O tempo passou, depois arrumou um outro homem que hoje é o seu esposo, está feliz da vida. Olha aí, obrigado, papai. Naquela hora eu não compreendi. Foi uma lição para mim. O Senhor enxergou o que a minha paixão, embotada, cega, meio doida, de adolescente, não conseguia enxergar. O Senhor viu que aquele fulano não servia, não era digno de ser o meu marido, e por isso o Senhor foi implacável e pediu para eu acabar aquela relação. Muito obrigado. Eu termino essa homilia precisamente citando essa segunda leitura. Parabéns aos senhores pais que foram implacáveis, sem ferir a dignidade dos filhos, mas exerceram uma atenção, um cuidado, mas uma vigilância discreta, mas às vezes incisiva, para intervir em determinadas posturas do seu filho e dizer: não, aqui não, aqui você vai ter que obedecer mesmo, mas chore, pinte e volte, mas aqui isso eu não tolero, eu não aceito, e vai ser do meu jeito, e você não vai entender agora. Mais para frente você vai entender, quando um dia você for pai, quando um dia você for mãe, quando um dia você tiver nos seus ombros o peso da paternidade e compreender que filho, para ser educado na fé, precisa dessa vigilância de que fala a segunda leitura de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus.